Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez, diante da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar lendo Atos capítulo 26, Ontem nós lemos o capítulo 25, estava falando a respeito de Paulo, que foi até a cidade onde ele deveria ser julgado pelo rei Agripa. E depois ele foi enviado a outro rei, E hoje nós vamos estar dando continuação aqui em Atos capítulo 26, para ver qual a procedência de Paulo, Então nós vamos estar orando, pedindo a direção do Espírito Santo para que ele possa estar ministrando no nosso coração. Nós vamos orar agora. Você também, eu aconselho você a estar orando. Eu estou aqui com a Bruninha, ela vai dar um alô para vocês. E nós vamos orar agora e pedir a direção do Espírito Santo para que ele possa ministrar essa palavra em nosso coração, para que seja de edificação e crescimento para a nossa vida espiritual. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, neste momento, Rei da Glória, coloco diante de Ti, minha mente, o meu coração e a minha alma, pedindo a Ti, Senhor, o Teu perdão. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus erros. Tende misericórdia de mim, filho de Davi. Tende misericórdia de mim. Me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas falhas, nos meus erros, para que cada dia eu venha ser tocado, transformado, curado, liberto pela Tua palavra. Senhor, hoje estamos aqui e vamos orar e vamos ler a Tua palavra. Por isso pedimos a Ti, amado Espírito Santo, meu amigo. Me ajuda nessa obra a qual eu estou fazendo, que é ler a Tua palavra, compreender a vontade de Deus, entender o que Ele quer de mim, para que eu possa responder a Ele de forma eficiente e eficaz. Senhor, amado Espírito Santo, amigo da minha alma, me ajuda nessa caminhada, revela a Tua palavra em nosso coração, nos ajuda a cada dia a nos melhorarmos, a sermos confrontados com nós mesmos. Espírito Santo, molda a minha vida, molda o meu coração, molda a minha alma. Louvado sejas Tu, engrandecido sejas Tu, ó Rei da Glória, Santo de Israel e Deus poderoso, glorioso e majestoso és Tu entre as nações da terra. Entre as nações da terra, eu clamo a Ti, porque eu sei que o Senhor está acima de tudo e pode tudo. Tu és aquele que me guarda, que me cura, que me liberta, que me fortalece, que me coloca de pé, que me dá força quando estou fraco, que me levanta quando estou prostrado. O Senhor nunca me abandonou. Por isso eu peço a Ti. Me dá a Tua direção. Fala em nosso coração. Transforma a nossa vida e a nossa alma. Para que nós venhamos Te glorificar com as nossas ações e atitudes. Por isso Te louvamos. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado por essa noite que o Senhor vai nos conceder. E que o Senhor esteja nos guardando. Envia os Teus anjos para nos livrar. Envia os Teus anjos para guardar a nossa casa, a nossa família, todos aqueles nossos entes queridos. Envia os Teus anjos, Rei, para guardar. Em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz e por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Pai, eu Te louvo e Te engrandeço. A Ti toda honra e toda glória.
todo louvor e adoração. Que a minha alma engrandeça a Ti. Todos os dias da minha vida. Que o meu espírito louve o Teu nome e engrandeça a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço. Que o Teu nome seja exaltado. E que a Tua palavra revelada aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Desde já eu peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Nós vamos estar agora entrando na leitura da palavra. Nós vamos estar lendo aqui Atos capítulo 26, né? Dando continuação de ontem. A Bruninha vai estar lendo aqui para nós. Então Agripa disse a Paulo: "Você tem permissão para falar em sua defesa." A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus, sabendo como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa de toda da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó Rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: "Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor." Então perguntei: "Quem és tu, Senhor?" Respondeu o Senhor: "Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé." Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje.
E por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que o profeta e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em voz alta: Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco tempo ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Amém. Aqui nós vimos aqui a perseguição contra Paulo, né? E ele mesmo dá o testemunho dele, né? De quando Jesus apareceu para ele. Ele mesmo falou com a sua própria boca que ele perseguia os cristãos, que o desejo dele era acabar com os cristãos, né? Porque ele cria na religião que ele foi criado e aprendeu, né? Com seus antepassados. Mas até Jesus ter um encontro verdadeiro com ele, né? Quando Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus, a vida de Paulo mudou. E aí agora a gente vê Paulo dando testemunho, né, de frente do rei Agripa, né, e todos aqueles que estão ali ouvindo ele na assembleia, ele dando testemunho de que o que Jesus fez na vida dele, né? E aqui a gente vê e vai continuar a perseguição, né? Nós terminamos já o livro de Atos 26. Eu vou continuar lendo o 27, né? A gente vai passar por 27 para a gente terminar de ler o 27, para a gente chegar a alguma conclusão, tá bom? Que aí eu vou explicar com mais detalhes, tá? Aquilo que o Espírito Santo está falando, né? Aí depois a gente traz isso para nossa vida hoje, o que a gente pode fazer hoje de acordo com a palavra de Deus. Então nós vamos agora para Atos capítulo 27. A viagem de Paulo para Roma. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quíndio. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta,
defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lasséia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornará perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir Paulo, o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar, navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. A tempestade. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso lançaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Vistos que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém. Imagina a luta, né? Que eles estavam passando ali nesse navio, né? Eles embarcaram nesse navio e Paulo deu o conselho, né? E eles não quis seguir o conselho de Paulo. Pegaram o conselho dos homens, dos marinheiros, né? Que tinham conhecimento do mar. E aí entraram nessa situação. E agora Paulo está dando outro conselho para eles, falando para ele, dando força para eles, né? Porque o próprio Jesus apareceu para Paulo e falou para ele que o navio ia ser destruído, mas que eles ninguém ia morrer, né? Que ele estava entregando a vida daqueles homens na mão de Paulo. E aí Paulo diz para eles: então assim tenham bom ânimo, senhores. Creiam em Deus, que acontecerá conforme foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. O naufrágio.
Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 266 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, tirando todo o trigo ao mar. Atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num barco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Os outros teriam que se salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio, de forma que todos chegaram salvos à terra. Bom, pelo menos até aqui a gente viu, né, que aquilo que Jesus falou para Paulo aconteceu, né, que nenhum deles ia morrer, né, nenhum deles ia perecer, nem ia perder sua vida. Mas nós vimos aqui que eles seguiram o conselho de Paulo, e ao seguir o conselho de Paulo, todos eles chegaram a salvo em terra. Amém? Estamos encerrando por aqui. Nós vamos orar agora, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, neste momento, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor tem falado. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos conceda uma boa noite de sono, e nos guarda, nos livra de todo mal, e que teu nome seja exaltado, desde agora e assim para todo sempre. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Que essa palavra venha dar fruto em nosso coração. E que teu nome seja glorificado através dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Terminamos aí o capítulo 27, né? E que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Bruna vai dar um tchau para vocês. Tchau, fica com Deus. Beijo no coração de vocês e até mais. Fica com Deus. Bom dia para vocês aí no Brasil e uma boa noite para você que está aqui no Japão. Que Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor.